Olá pessoal, tudo bem? Saiu então essa matéria aqui no famoso site InfoMoney com o que esperar da renda fixa em 2022 e com indicações de melhores opções, certo? Só aqui explicando o que eles colocam no subtítulo, entre as sugestões estão títulos públicos pós-fixados, quer dizer, o Tesouro Selic, títulos de inflação com isenção tributária. Aí, como está sendo falado de renda fixa, são as debêntures, tá? As famosas debêntures, que nós particularmente não gostamos, porque elas dão remuneração, apesar da isenção tributária, né? Apesar do aproveitamento fiscal, benefício fiscal, é assim, ó, é um investimento que remunera como renda fixa, mas o risco é de renda variável, tá? Porque numa debenture você está correndo o risco da empresa que emitiu a debenture, tá? E fundos de crédito que também, aí, muito provavelmente tenham mais risco ainda que as debentures, porque fundos de crédito, qual é a natureza desse crédito, certo? E aí, muitas vezes, por mais diversificados que sejam, eles podem incorrer em riscos de varejo, de carteira de clientes, riscos pulverizados de pessoa física, o que é muito mais difícil de mensurar do que uma debenture de uma empresa listada, né, que pelo menos você tem acesso ao balanço, né, e você pode ir conferir os dados, tá? Mas assim, ó, nós vamos focar exatamente no que eles falaram sobre os títulos públicos, tá? O Tesouro Direto. Então, pessoal, essa aqui é a tela de negociação do Tesouro Direto em 16 de dezembro, quando eu pude gravar esse vídeo, certo? E nós observamos aí uma ligeira alta das taxas, como nós alertamos aqui em vídeos anteriores, certo? E o que eles indicaram lá na matéria, tá? Tem um. Indicaram o Tesouro Selic, tá? Só que, assim, eu acho que escrever uma matéria ou gravar um vídeo para indicar Tesouro Selic é uma coisa desnecessária. É uma coisa desnecessária, porque a gente sabe o Tesouro Selic como é que funciona, a gente sabe que ele rende a taxa Selic como se fosse uma caderneta de poupança, certo? Ele segue um rendimento linear, tá? Então entendam bem o que eu estou falando. Ele tem uma pequena taxinha de oscilação, que é essa aqui, Selic mais, que para quem ficar até o final, já mostrei isso em outros vídeos, é muito bom, que vai ter uma rentabilidade superior ao CDI, tá? Mas é só isso, quer dizer, não tem mistério, tá? Então quer dizer, uh, gastar latim para indicar Tesouro Selic é uma coisa assim que a gente começa a duvidar da qualidade, né, da análise. Enfim, tá? O que eles falaram sobre Tesouro que é quente, tá? Prefixado 24, certo? E Tesouro IPCA eles falaram assim de maneira vaga e aberta, tá? Falaram que com um cenário futuro de redução de taxas e tal, os tesouros IPCA se beneficiam da redução dessa taxa, porque o preço unitário se valoriza, então é o famoso efeito de marcação a mercado, que poderá ser muito bom, mas falar isso agora, né, às vésperas aí do pleito presidencial, é um tanto quanto perigoso, porque a gente espera justamente o contrário, a gente espera um estresse aí que vai acontecer em algum momento em 2022, tá? Pelo menos é a nossa opinião, tá? E aí eles falam do pré-24 e do IPCA 24. Eles falam desse prazo até 2024, inclusive. Só que nós não temos mais o IPCA 24. Então, qual é assim, o que a gente extrai, né, de um artigo assim extenso, prolixo, né, com muitos comentários redundantes? Desculpa a minha visão crítica, tá? Mas eu tenho que falar. Uh, o que eles fazem assim com relação ao tesouro? Eles só indicam assim, ó, aproveitem inversão da curva de juros enquanto ela estiver invertida. É isso.
E ela está invertida nos tesouros IPCAs. Nos títulos que estão disponíveis no Tesouro Direto, não. Aqui, ó, a curva está normalzinha, ó, crescendo. Tá? Pega aí, ó, 30, 40, 55, está crescendo. Então, mas se a gente for olhar as taxas de resgate, a gente pode calcular de maneira empírica a taxa que seria se o Tesouro IPCA 24 estivesse em negociação, por exemplo. Se estivesse, é uma hipótese, tá? Tem que ficar bem claro aí, porque o pessoal às vezes se confunde. Tá? Então, se o Tesouro IPCA 24 estivesse em negociação, qual seria a taxa dele? Vou mostrar aqui na calculadora, pessoal. Bem mastigadinho. Vejam que aqui, nas taxas de resgate, a curva de fato está invertida. A gente é só retirar a taxa ônus, tá, de resgate. 5,31 menos 0,12, 5,19. Essa seria a taxa de negociação do Tesouro IPCA 24. Vamos ver se bate com a do IPCA 26. 5,09 menos 0,12, 4,97. Vamos ver aqui a taxa de negociação, voltando aqui. 5,97 no IPCA 26, certo? 4,97, perdão. 4,97. Aqui a falha aqui, ó. 4,97. Tá ali, ó. Exatamente isso. Então, qual seria a taxa do IPCA 24? Se estivesse 5,19, né? 5,19. Então, pessoal, nesse prazo a curva também está invertida nos tesouros IPCAs, tá? Isso é uma coisa que eu nem comento muito no canal porque não podemos, né, comprar, certo? Você acaba comprando, talvez a corretora que emitiu aí essa análise, talvez eles possam vender esse título dos seus possuídos, né, em tesouraria. Mas aí é o seguinte, né, pessoal, temos que ter muito cuidado, porque se você compra um título que não está em negociação no Tesouro Direto, você está correndo o risco da corretora, tá? Porque você está comprando um título da corretora em que ela está cedendo para você. Mas esse título, se ele não fica registrado lá no site do Tesouro, lá no seu CPF, você está correndo o risco da corretora, você não está correndo o risco do Tesouro Nacional. É uma coisa completamente diferente, tá? E muitas vezes a taxa desses títulos é arbitrada por quem vende, certo? Então é um problema, certo? Porque você não vai conseguir a taxa, por exemplo, que a gente calculou aqui, que seria 5,19. Eles vão te vender por 5%, vamos dizer. E aí você vai estar comprando com uma taxa menor, você vai estar pagando mais caro no título. É assim que eles conseguem obter um lucro de você, tá? Então nós aqui, tá? Isso é a nossa opinião, tá? Nós não gostamos de comprar títulos que não estão no rol do Tesouro Direto, tá? Essa pergunta seguidamente aparece na seção de comentários. A gente já comentou isso várias vezes, a gente não consegue responder um a um, tá? Mas assim, ó, pessoal, abram muito o olho, tá? E a nossa visão é que é um investimento que não tem justificativa o risco pelo benefício, tá? Porque o que acontece? Eles tiram o benefício, porque eles te dão o título com uma taxa menor, eles te vendem o título com uma taxa menor, e eles te dão o risco a mais, que é o risco deles, certo? Ao invés de ser o risco do tesouro. Então, em suma, pré-fixado 24 e IPCA 24 que nós não podemos comprar. Então eu faço aqui a minha crítica, mais uma vez, à matéria. Tem muito blá 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 no texto. Tem muito comentário inútil ali, desculpa a expressão, tá? Mas realmente eu não gostei da matéria. E para recomendar Tesouro Selic pré-24 e um título que a gente não pode comprar no Tesouro, às vésperas de um estresse intenso, eu não sei, realmente eu achei o conteúdo muito aquém, né? Do que em geral o site dá boas matérias, a gente elogia muitas aqui, mas essa a gente realmente ficou bastante descontente, tá? Não dá para recomendar pré-24, ainda que a curva esteja invertida,
às vésperas aí, porque a única coisa que a pessoa pode comprar no Tesouro, então se a pessoa, por exemplo, fosse montar uma carteira baseada neste artigo, a pessoa poderia comprar o Pré-24 e o Selic 24. E aí, assim, na nossa visão, é uma alocação que não tem um objetivo, certo? Por isso que é muito melhor, pessoal, você dedicar um pouquinho de tempo, conhecer o seu perfil de risco, montar um plano de investimentos, tá? E ter os objetivos, alinhar esses objetivos, tá? É muito porque você sabe, você, por exemplo, você sabe que quando você vai aproveitar, por exemplo, taxas ótimas no IPCA 35 ou no IPCA 45, ou se você está montando ali uma posição no IPCA 26 aí em torno de 5%, que é papel formidável, né? Ou se você está investindo nos IPCAs com juros, né? Vendo os prazos aí de aposentadoria, essa questão toda. Quer dizer, invista conforme os seus planos, certo? Se for atrás de um artigo como esse, ficou ruim, pessoal. Porque eu acho que indicar pré-24 e um título que não existe, né, no Tesouro, e o Selic num ano de intenso estresse, olha, não dá, né? Não dá. Eu acho que ficou muito aquém, tá? E ainda com algumas explicações um tanto quanto superficiais. Bom, essa é a nossa ideia. Desculpe aí os meus comentários ácidos, tá? Não é nada pessoal, de forma alguma. Quanto ao conteúdo mesmo, eu achei a indicação ruim, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.